Livro Siga-me. A arte de liderar pelo exemplo e fazer discípulos de sucesso. Autor Aguinaldo Silva. Introdução. Decidi escrever esse livro para registrar as experiências vividas no ministério que o Senhor confiou à minha liderança e de minha esposa em nossa pequena cidade de Giruá, no interior do Rio Grande do Sul, no Brasil. Cada conselho aqui contido não é apenas uma elaboração cognitiva ou um conjunto de conselhos abstratos. É fruto de nossas vivências, resultado de nossa trajetória como pioneiros, plantadores de uma semente. Nosso trabalho começou em uma casa com apenas 6 pessoas e se tornou uma igreja crescente. Esse livro pode despertar e capacitar novos líderes para que possam ser relevantes em seus territórios e também conquistar novas geografias. Meu desejo é que toda pessoa possa ser treinada pelo exemplo escrito aqui e que ela seja exemplo para treinar outros. Para sermos exemplos de uma geração, não é necessário longos anos de experiência, pois mesmo jovens somos colocados como exemplo dos outros. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12. Assim, através desses relatos e conselhos contidos nesse livro, meu desejo é ativar em seu coração o anseio de ser um desbravador que abra picadas, sendo pioneiro em diversos lugares, seja em empreendimentos como na anunciação do Evangelho. Porém, também incentivá-lo a seguir trilhas, honrando e ensinando o caminho já aberto pelos que vieram antes de nós. Dessa forma, você poderá conduzir pessoas rumo ao êxito, sendo referência e destaque em liderança. Boa leitura. Aguinaldo Felipe da Silva. Capítulo 1. Liderar é um dom? Em 1 Coríntios 12:11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muitas pessoas polemizam o assunto da liderança focando no periférico. Dessa forma, perder a essência, o argumento do dom tem sido o tendão de Aquiles nos embates sobre o tema. Com o uso tendencioso do termo, alguns se apegam à ausência da cientificidade para refutar habilidades com aspectos sobrenaturais, sobressalentes em determinadas pessoas. Outros, no entanto, espiritualizam a questão para justificarem sua improdutividade e indisciplina, definindo uma classe superior de iluminados, portadores de tais dons como escolhidos de Deus, para eximir-se das próprias responsabilidades. Acima da ciência ou da religião está a palavra de Deus, que nos ensina com eficácia a respeito de dons e sobre liderança. Os dons precisam ser compreendidos para não cairmos na via argumentativa dos comuns. Compreendendo os dons. O apóstolo Paulo, no início da igreja, exortou os irmãos a uma compreensão correta dos dons. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12:1. Contudo, ainda hoje podemos contemplar muita ignorância a esse respeito. A palavra dom vem do grego charisma, que significa uma graça, um favor, um presente, um dom da graça de Deus. Os dons são presentes de Deus para a realização de algo específico para a edificação do corpo de Cristo. No entanto, homens não podem produzir dons. Eles são dados pelo Espírito, são manifestações do Espírito. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12:7. O Espírito distribui ou reparte a cada um como ele quer. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12:11. Partindo desse pressuposto, podemos entender que homem algum ou estratégia alguma tem poder para dar ou suprimir dons. Sabemos pela palavra que, mesmo sendo o dom uma distribuição do Espírito, podemos procurar ou escolher os melhores dons. Não segundo o nosso desejo, mas segundo a nossa necessidade no corpo de Cristo. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. Também entendemos pela palavra que podemos repartir o que nos foi dado, sendo abençoadores, com nossos dons. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Romanos 1:11.
E ainda que podemos manifestar e receber esses dons pela imposição de mãos. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. 1 Timóteo 4,14. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1,6. Quando falamos em formar líderes, ou que desejamos que todos sejam líderes, na igreja ou em qualquer instituição, não estamos falando de dom. Isso nós não podemos produzir. O dom de liderança é mencionado em Romanos 12,8 como exercer liderança ou presidir. Quando uma pessoa atrai multidões para si, inspira outros a segui-lo naturalmente. E tem uma palavra de direção sem nunca ter sido ensinado. Esse tem o dom da liderança. Agora, liderar um grupo de pessoas, seja numa empresa ou num grupo de estudo da palavra, todos podem aprender. O ser humano é incrível. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso, ele possui uma criatividade e capacidade de assimilação excepcional. Meu pai é marceneiro e desde pequeno ele levava-me para a marcenaria com o intuito de ensinar-me alguma coisa. Confesso que quando menino achava o máximo, mas na adolescência comecei a sonhar em ser militar e aos poucos perdi o interesse pela marcenaria. Contudo, aprendi a ser marceneiro e por 4 anos trabalhei com meu pai fazendo móveis de madeira bruta até a pintura e acabamento final. Meu pai me ensinou uma profissão. Quanto a mim, me tornei militar por um tempo e hoje sou pastor. Mas os móveis da minha casa eu tive o privilégio de fazer junto com meu pai, no período de férias do exército, quando eu era militar. Meu pai tem o dom para lidar com madeira, assim como Bezalel, que construiu os utensílios do tabernáculo. Êxodo 31:1-5. Porém, eu não. Mas meu pai me ensinou a fazer tudo o que ele faz e eu aprendi. Todos podem aprender. Nem todos terão o dom da liderança, mas todos que treinarem e se empenharem podem exercer a liderança. Talvez o meu exemplo acima não tenha elucidado tudo o que eu quero dizer, mas precisamos entender que existem decretos de Deus que nos movem a fazer algo que não depende necessariamente de um dom, pois temos a graça de Deus conosco. Talvez você esteja se perguntando, o que a graça tem a ver com isso? Vou explicar. Muitos limitam o conselho teológico de graça e definição salvífica ou apenas como favor imerecido. Entretanto, seu significado é mais amplo. Graça, entre outros significados, é também uma capacitação especial de Deus no indivíduo para a realização de algo, além da sua condição natural para a concretização da sua boa, agradável e perfeita vontade. Verdadeiramente, a sua graça nos basta. Dom e graça, presente e capacitação. Podemos realizar muitas coisas pela graça de Deus, inclusive liderar e ensinar. Por exemplo, sou pai de 2 filhos, a Gabriele e o Caleb, com 12 e 6 anos, respectivamente, no momento em que eu escrevi esse livro. Quando as crianças nascem, não recebemos um manual de instrução de como ser pai, tampouco de como manusear uma criança. Contudo, trocamos a fralda, damos o banho e alimentamos o bebê como nunca tínhamos feito antes. Além disso, há uma ordem em Provérbios 22:6, para a qual não fomos treinados. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Poderíamos argumentar com Deus, Pai, eu não tenho o dom de ensino para ensinar meus filhos. Ou qualquer outro argumento. Mas sabe qual seria a resposta dele? A minha graça te basta. Quanto aos dons, não somos ignorantes. Já entendemos a ministração e a diversidade do Espírito. Contudo, não podemos negligenciar a graça, a maravilhosa graça. O Senhor jamais daria uma comissão universal descrita em Mateus 28:19-20. Portanto, ide e fazei discípulos. Se dependesse exclusivamente de um dom específico para sua execução, Deus não contraria sua palavra. Desta forma, podemos crer que todos podemos exercer a liderança para cumprir o chamado de Deus. Deus usa os dons para abençoar o corpo e sua graça para nos capacitar. Em outras palavras, dom é Deus ministrando através de nós para abençoar outros. Graça é Deus ministrando em nós para realizar em nossas vidas a sua boa,
agradável e perfeita vontade. Precisamos conhecer o que nos está disponível através do Espírito Santo de Deus.